Sim! Eletrodinâmica! Ah, que beleza! Tudo vai ficar mais legal! Pessoal, olha só! Primeiro passo em eletrodinâmica. Vou te apresentar teu primeiro circuito elétrico da vida. Olha que delícia! Adivinha o que são essas linhas aqui? Fios. Parabéns, garoto. Fio condutor. Do que ele é feito geralmente? Isso. Outra alternativa é economicamente viável, o alumínio. Mas o cobre é muito mais comum. Concorda contigo? Esse cara, quem é esse grandão aqui? Opa, aí pequenininho? Isso. Pode representar o que no nosso dia a dia? Uma bateria. Mais. Uma tomada, uma pilha. Parabéns. É a fonte da energia. Essa energia a gente chama de tensão, né, ou voltagem. Então a gente pode chamar de fonte de tensão ou até DTP. O que é DTP? Parabéns, diferença de potencial. Aquele sujeitinho que eu represento com aquele rabisco ali, é no mundo inteiro representado assim, ele é um cara que quando a corrente elétrica vai atravessar ele, né, eletrodinâmica, agora os elétrons se mexem, né, antes eles estavam eletrostáticos, ele estava parado, né. Quando a corrente elétrica vai tentar atravessar esse resistor, esse dispositivo, ele resiste à passagem de corrente elétrica. É como se os átomos daquele material tentassem segurar as partículas da corrente elétrica. E aí isso gera um certo atrito e gera aquecimento. Ou seja, esse dispositivo, quando ligado na bateria, por exemplo, ele esquenta. Às vezes esquenta tanto que chega a brilhar. Pode ser uma lâmpada, pode ser o resistor do chuveiro elétrico, ou o resistor da chapinha de piastra, beleza? Ou o resistor do secador de cabelo, que tu olha lá para dizer que tá rubro, né? Tá vermelho. Então, o nome do cara é resistor. Senhor, mas quando queimou o chuveiro lá de casa, o pai falou que ele ia comprar a resistência do chuveiro. Não, pois é. Tecnicamente falando, está errado chamar de resistência. O objeto é o resistor, e esse resistor apresenta uma característica, que é resistência elétrica. Né? Como a gente ainda nem sabe o que é resistência elétrica, vamos deixar quieto, vamos chamar ele de resistor. E tu viu, né, que no teu dia a dia pode representar uma série de equipamentos que tu usa. Legal. Então, a partir de hoje, eu vou começar a te perguntar, quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Eu imagino que vocês vão, né, conseguir me responder, pelo menos o nome de cada elemento. Nada demais. Galera, os caras que começaram a participar dessa maravilha dos estudos iniciais de eletrodinâmica foram, por exemplo, Graham Bell, Thomas Edison, Ohm, que é um cara que nós vamos estudar hoje. E no início não haviam equipamentos bons para fazer as pesquisas, era tudo na raça mesmo. Isso aqui era uma pilha. Essa pilha era feita com baldes cheios de elementos químicos e metais mergulhados nesses baldes e fios expostos saindo dos baldes. Era uma coisa grotesca, não tem nada a ver com a pilha que conhece hoje. Então era uma experiência bizarra para os dias atuais. O cara começou a pensar, porra, está esquentando esse resistor. Legal, ele resiste à passagem de corrente elétrica. Mas que história é essa? Esquisito. Quem é que será que está passando lá por dentro que deixa ele desse jeito? O corrente elétrica. Eles estavam querendo entender o que é isso. O que é essa corrente elétrica? Lembrem que Rutherford e Bohr ainda nem nasceram. Rutherford e Bohr, que fizeram a experiência da fina lâmina de ouro, nem nasceram. Tá beleza? Então, a galera não sabia como é que era o átomo nessa época. Aí um sujeito disse, isso aí é umas baguinhas positivas, cara. Tenho certeza, deve ter umas baguinhas positivas dentro do fio, que a gente não enxerga, e essas baguinhas saem passeando lá por dentro. Quando a galera estudou essa encrenca, não se sabia que eram os elétrons que podiam se mexer. E aí o cara chutou que era baguinha positiva. É umas partículas positivas. Os opostos? Já que os opostos se atraem, os iguais, essa partícula positiva vai ser repelida pelo lado positivo e a partícula positiva vai ser atraída pelo lado negativo da bateria. Ou seja, eles acreditavam que a corrente elétrica nessa situação representada era nesse sentido. Ou seja, sentido horário ou anti-horário. Não vai me falar direita ou esquerda, porque o que é direita embaixo vai ser esquerda em cima, tá? Então não vai me falar direita ou esquerda que está errado. Tem que ser horário ou anti-horário. Beleza. Então, desde então, o sentido convencional da corrente elétrica, a gente diz que é, nesse caso, né, anti-horário.
imagina o cara que está trabalhando com isso há anos, 10, 20 anos trabalhando dessa maneira, de repente seja um babaca de Bohr, junto com o amiguinho Rutherford, vão para o laboratório, pega uma fina lâmina de ouro, faz uma experiência com material radioativo e descobre que o átomo é um grande vazio e que na parte de fora dele existem bichinhos negativos que podem migrar de um átomo para o outro. Cara, o chão desses sujeitos caiu e eles se recusaram a mudar. Foda-se, eu vou continuar dizendo que é pro lado errado. Dane-se, deu sempre tudo certo na minha vida. Então, desde esse momento, existem duas perguntas que se fazem para a galera. Qual é o sentido real da corrente elétrica e qual é o sentido convencional? O sentido real é sempre o contrário do convencional. Sentido real. Nesse caso, horário. Eu lembro que no passado eu me magoei muito com essa história. Por quê? Porque tu viu como é que se determina o sentido? Tu pega duas bagas positivas, desenha uma de cada lado e lembra que os opostos? É extremamente simples decidir qual é o sentido convencional e real. Aí eu ensinei isso. Aí na outra semana eu vim, comecei a dar aula. E aí galera, sentido real e convencional? Ninguém conseguia responder, nem meu melhor aluno conseguiu falar horário de horário. Aquilo me deixou muito magoado. Aí dei aquele esporro, dei aquele piti e tal e ensinei de novo. Larga a bolinha positiva, os opostos, atrás. Passou um mês, perguntei de novo. Ninguém falava. Essa é a tua concorrência. Os concorrentes são assim. Se tu for um pouquinho diferente, tu caga na cabeça da concorrência. Humilha a concorrência. Quem estuda um pouquinho é considerado gênio. É assim que é no Brasil. Estuda um pouquinho, você deve gênio. Nada, que a grande maioria não faz merda nenhuma. Aí fica muito ruim. Então galera, ó, se tu quiser aprender hoje à tarde ou amanhã, no mais tardar, tens que fazer exercício. Senão na semana que vem tu não vai lembrar, por mais idiota que seja. Como é que determina então? Larga a baguinha positiva. E os opostos? E o sentido oposto é o verdadeiro, é o dos elétrons, tá? Nos circuitos elétricos, até hoje, a setinha da corrente elétrica é a convencional, tá? Então quando tu pega um aparelho lá e vê a setinha na corrente elétrica, aquele mesmo uma placa que eu estava falando do circuito cheio de coisa pendurada. Se tu olhar lá, tem a setinha para onde os prótons iriam, né? Eles nem se mexem, eles não podem se mexer, eles estão presos no átomo, né? Beleza? Então tu vê, até hoje se pergunta sentido convencional, o que se convencionou no início, e o sentido real, verdadeiro. Eles podiam fazer uma greve para mudar tudo. É verdade, né, cara? Seria de suma importância para o mundo. Né? Galera, olha só. Pessoal, quero ver se tu pegou a mãe então. Quero ver. Vai, meu querido. Vou botar aqui um resistor para não dar curto-circuito. Pronto. Agora, ó, quero 20 segundinhos para tu pensar dentro da tua cabeça. Eu quero saber o sentido real e o sentido convencional. Vai. Te dou 20 segundinhos. Não fala alto pro coleguinha também poder brincar. O grandão? E pequenininho? Aí tu pega baguinhas positivas. Ô professor, eu só não entendi por que joga dos dois lados. É só para garantir. Tu podia ter jogado de um lado só. Mas para que tu consiga fazer a prova dos dois lados e ter certeza para onde vai, é bom tu colocar dos dois lados, os opostos. Esse cara então repele essa bolinha para lá e esse cara atrai. Então eu sei que o sentido convencional é horário. Então o real é show de bola. É difícil isso? Eu vou ficar magoado se daqui a uma semana tu não lembrar desse detalhe. Eu vou perceber que tu não estudou, né, hoje à tarde ou amanhã à tarde. Tá bom? Conto com vocês, galera. Vamos ser diferente, hein? Vamos aprender, aliás, já aprendemos como é que se determina o sentido real e convencional. Até agora tá light, pessoal? Tá. E eu te prometo que vai continuar light comparado com o que a gente acabou de ver. Tá? Vai continuar light. Mas tem mais uma coisinha então que a gente vai olhar agora. Nós vamos aprender a medir a corrente elétrica. Vamos ver como é que se mede uma corrente elétrica.